Muito boa tarde, meus irmãos. Aqui quem vos fala, Pastor Diego. Hoje estamos aqui nesta sexta-feira de cura e de libertação para trazer a palavra de Deus. E é importante que você estude a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus um dia declarou que o povo dele sofria porque faltava conhecimento. É necessário que você verifique e que eu também possamos ver se estamos sofrendo e se talvez não está faltando entendimento, né? Nos dias de hoje, esses dias conturbados que temos vivido, dias que nunca imaginamos passar por eles, temos visto muita gente sofrendo e muita gente às vezes dizendo coisas que nem sequer estão na Bíblia. É importante que a gente tome cuidado para viver a palavra de Deus e não venhamos nos desviar, né? Não venhamos nos afastar daquilo que Deus já nos deu, daquela palavra que Ele já nos ensinou. Hoje eu quero tratar sobre o espírito que temos que ter para vencer na vida, independente do problema que você tenha passado. Se isso é saúde, financeiro, familiar, conjugal, não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas hoje eu te convido a estudar e a verificar, olhar para a sua vida, olhar para si mesmo e ver se existe algo errado. Se existe algo errado, precisa ser corrigido, pedir perdão a Deus. E se não tem nada de errado, talvez você não está pecando, não está fazendo nada de errado, mas talvez está lutando com um ânimo diferente que daquele que Deus tem para lutar. Nós temos que ver se estamos tendo o mesmo Espírito de Deus diante das batalhas. Eu quero fazer uma oração antes da palavra. Se você pode, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma reunião, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui na mesma fé. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar com cada pessoa, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ensinar e venha nos dirigir. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa. Alguém que está triste, alguém que está desanimado, alguém que tem passado muito nervoso dentro de casa nesses dias de quarentena. Pai, em nome de Jesus, que venha o cuidado do Senhor, que venha, meu Pai, um toque do Senhor sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero hoje tratar um assunto importante. O povo de Israel, ele sempre sofreu. O povo de Israel nunca teve a vida fácil. Mas por que, pastor? Apesar de ser povo de Deus, tem batalhas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então é importante que nós estejamos conectados com Deus, porque mesmo tendo aflições, mesmo tendo batalhas na nossa vida, nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso e é Ele que nos dá a vitória diante dos problemas. Porém, é necessário que estejamos unidos a Deus. E o que é estar unido a Deus, pastor? É estar indo só na igreja? Não. Estar unido a Deus é você a cada dia estar com a palavra dele no seu coração. É lógico que não podemos nos afastar da igreja. A Bíblia diz: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns, né? Então, principalmente nós que estamos em casa, temos que tomar o cuidado para não se afastar da igreja agora, pensando que não vai voltar. Não, não vai voltar. E voltaremos mais fortes em nome do Senhor Jesus. E uma coisa que Deus ele espera do seu povo, meu amado, é que o seu povo acredite nas promessas que ele fez. É que o seu povo olhe para a palavra dele e diga: isso aqui vai se cumprir em nome de Jesus. Como é que você tem visto hoje essa onda, né? Essa enfermidade que tem acometido tantas pessoas? Como é que você tem imaginado o seu amanhã? Cuidado! A Bíblia diz, né, que a gente tem que pensar coisas boas. Ou seja, o que é que você tem falado do seu futuro? Tenha ânimo, meu amado. Deus um dia ele falou para Josué: tem de bom ânimo, anima-te. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, a minha palavra ela vai se cumprir. Amém? Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Porém, é necessário que nós estejamos vivendo a palavra de Deus. Eu te convido a estudar hoje sobre uma batalha que Israel passou que foi muito grande. O povo de Deus
o exército de Israel ele foi para uma batalha contra os filisteus, né? E o exército estava lá em ordem de batalha, os filisteus também estavam. Está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E o povo estava ali para lutar, para vencer, né? Às vezes a gente está ali naquele ano, eu vou vencer, eu vou vencer. E vamos ver o que aconteceu aqui. Diz assim, meus amados, 1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Olha só, o povo estava armado, estava preparado para a guerra, só que de repente veio um homem tão grande, tão forte, e o povo de Israel não estava esperando encontrar aquele homem. Eles estavam pensando, vai ser mais uma batalha, gente, né? Deus está conosco, a gente vai vencer, porque Deus nunca deixou a gente perder uma batalha. E aquele homem saiu, todo preparado, com uma armadura aparentemente impenetrável, né? E hoje é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Porém, meus amados, tem muita gente que não entende que hoje a nossa batalha não é contra a carne e nem o sangue. Hoje a nossa batalha é no mundo espiritual. Você tem lutado no mundo espiritual para a sua família? Você tem lutado em favor daqueles que você ama, combatendo contra as forças do diabo? Como é que tem sido a sua vida de cristão? Pastor, mas eu não entendo. Quando eu pareço que estou melhorando, pastor. Agora que eu estava tão bem, a coisa começou a melhorar, eu estava empregado, eu perdi o meu emprego. Mas, meu amado, esses são os gigantes que se levantam contra o povo de Deus, contra as pessoas, né? De modo geral se levantou agora. Só que nós não podemos nos esquecer que as batalhas que já surgiram, nós vencemos. E vencemos em nome do Senhor Jesus. O grande problema da humanidade é que a humanidade é muito esquecida, né? Às vezes a pessoa ela faz tanto bem, aí a pessoa faz uma coisinha de errado, a outra vai lá e, né, e critica e vira a cara, não fala mais com a pessoa e se esquece que aquela pessoa errou, mas aquela pessoa já fez bem para ela. E às vezes até mesmo com Deus nós fazemos isso. Só que Deus ele não erra. Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que queremos, porque Deus nos ama e muitas vezes Ele está nos livrando do mal. Então, tome cuidado, para que nesse momento você não venha se desanimar. Para que nesse momento de batalha que estamos passando, você não venha olhar para o coronavírus e olhar para ele como se ele fosse um Golias, alguém impenetrável. Não. Operando Deus, ninguém impedirá, né? E diz aqui assim, ó. Versículo 8: E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Meus amados, hoje em dia, as batalhas que enfrentamos mostram
a quem nós servimos. A batalha que você tem enfrentado hoje, talvez no seu casamento, talvez na vida, até na saúde, na vida financeira, mostra que muitas vezes lá atrás você não quis lutar contra esse demônio que veio contra você. Olha o que esse homem disse aqui para o povo de Israel. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Quem é que tem sido servo? Você tem sido servo de uma enfermidade ou você manda nessa enfermidade? Como é que está a sua vida hoje? Se você for conversar com muita gente hoje na rua, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, e eu já conversei, eu gosto muito de conversar, e a gente pergunta, como é que foi a sua vida? Ah, pastor, eu não gostava de estudar, né? Ah, pastor, eu não levava meus relacionamentos a sério. Ou seja, você deixou um espírito entrar em você e hoje está pagando a consequência por não lutar contra aquele mal. Às vezes foi preguiçoso lá atrás, não trabalhava como deveria e hoje está passando momentos difíceis. Não estou dizendo que todos que estão passando momentos difíceis são preguiçosos, meus irmãos, né? Mas é importante que a gente verifique se a batalha que estamos passando não é um erro nosso cometido lá atrás, né? Por quê, pastor? Porque se nós nos esforçarmos, Deus vai nos ajudar. Vai lá no Salmos 89, Salmos 89, abre lá, por favor, se você assim pode. Salmos 89. Aqui Deus fala como que ele trabalha para ajudar uma pessoa, né? E você vai ver que quando Deus ele quer ajudar, não depende exclusivamente só dele, mas depende da pessoa também. Preste atenção aqui, ó. Versículo 19. Então em visão falaste, Salmo 89, 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado. Basta para nós. Meus amados, Deus, se você se colocar na batalha contra coronavírus, contra a miséria, contra qualquer doença que você esteja passando, qualquer problema que tenha acontecido na sua vida, Deus vai te ajudar. Por isso, não é momento da gente parar e se acovardar. Não é momento da gente parar e ficar assustado. E agora, será que eu vou vencer essa batalha? Se você se colocar em ordem de batalha e não recuar, independente do problema que você tem visto diante de você, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Aquele guerreiro filisteu, ele era um homem inteligente. Ele vê que ele estava preparado para a batalha. Vê que ele, apesar do seu tamanho, ele não foi de qualquer maneira. Como é que você tem ido para as suas orações? Você tem se consagrado? Você tem procurado usar, né, a armadura da fé? Você tem procurado andar na presença de Deus? Porque se eu encontro uma batalha na minha vida e vou querer vencê-la de qualquer maneira, provavelmente eu não vou vencer. Então tome cuidado para que nesse momento não entre em você esse espírito de comodismo. Porque Deus vai me dar vitória. Não, Deus ele vai socorrer um que é esforçado. Você tem visto, talvez você já viu alguém perto de você estar doente com esse negócio de coronavírus ou outra doença e está somente com medo. Meu Deus, guarda a minha casa, socorro Jesus, porque se esse mal chegar aqui, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não, meu irmão. Se esforce, levante-se em oração e repreenda esse mal e diga, Satanás, aqui você não vai entrar, vai embora em nome de Jesus. Eu quero hoje orar com você, mas esse espírito, eu vou orar porque o pastor vai orar. Não, você tem poder, a sua oração tem poder. Então é momento de se levantar e dizer, eu vou usar o nome de Jesus, ele funciona, eu vou vencer para a honra e para a glória do meu Deus. É importante, meu amado, que a gente tenha esse espírito de vitória dentro de nós, pois nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, então não deixe o Espírito de Deus se apagar.
Não deixe o Espírito se extinguir. Não deixe o Espírito Santo jogado de lado. Não. Dê lugar de honra, dê lugar de prioridade ao Espírito Santo de Deus. E você vencerá em nome de Jesus. Olha o que esse filisteu dizia. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Satanás, ele está fazendo a mesma coisa hoje. Ele está querendo ver quem é que vai se levantar para lutar contra ele. Essa enfermidade, ela está querendo ver quem é que vai se levantar e dizer: eu vou vencer esse mal em nome de Jesus. Porém, cabe a você, meu amado, se colocar de pé e dizer: eu vou te vencer, porque eu não vou vencer, eu não vou lutar contra a carne, não vou lutar contra o sangue, mas eu vou lutar contra o diabo. E eu tenho a mão de Deus operando em meu favor para vencer esse mal em nome de Jesus. Há um certo tempo atrás, quando chegamos aqui na nossa igreja, e começou muita gente pedir oração, tudo, e graças a Deus, Deus sempre operou milagres, né? E quem frequenta as nossas reuniões vê que a mão de Deus, não a mão do homem, mas a mão de Deus, ela está operando ali. E chegou uma senhora e falou: pastor, eu tenho um sobrinho que ele está com câncer e eu queria oração por ele. Eu falei: tá bom, irmão, vamos estar em oração. Começamos a orar. E passou um dia e parece que era câncer no sangue ou nos ossos, uma coisa assim. Essa irmã chegou e falou: pastor, a mãe dele me mandou um áudio, o menino está completamente curado. E eu fico vendo, meus amados, será que o nosso Deus, que cura câncer, cura AIDS, eu falo isso porque eu conheço pessoas que foram curadas, né, por esse Deus todo-poderoso, será que esse Deus não cura coronavírus? E outra, você pode ver, seja mais otimista, quantas pessoas já estão sendo curadas, né? O problema é que hoje os nossos meios de comunicação só publicam o mal, a grande maioria, né? Tem publicado somente a parte negativa, mas Deus está operando. Agora, meus amados, não basta só a ciência fazer a parte dela, cabe a nós como cristãos fazer a nossa parte e vencer em nome de Jesus. Olha o que esse filisteu falava aqui, ó. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Satanás não está preocupado em colocar em você já o coronavírus, ceifatório. Não. Uma coisa eu aprendi nessa vida: Satanás, ele tem paciência, meu irmão. Ele sabe que tem toda uma eternidade. Satanás, ele está preocupado em te desanimar de servir a Deus. Satanás, ele está preocupado em te desanimar de voltar para a igreja quando ela estiver aberta. Verifique se o problema que você não está enfrentando não é espiritual. Tome cuidado e preste atenção se dentro de você já não entrou a morte, que é a que nós devemos temer, que é a morte espiritual, a ponto de não se levantar e lutar contra o mal. Satanás não está preocupado: vou colocar um câncer. Não. Se você está aí dentro de casa: que eu estou com medo, eu não sei, eu não posso nem sair na rua. Tudo bem, não estou dizendo para você sair, né, e ficar como um doido por aí. Só que eu estou dizendo que você não pode deixar esse medo te dominar. Você não pode deixar esse desânimo, essa tristeza abalar você. Você deve se levantar. Nós devemos nos levantar e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Preste atenção aqui o que ele disse mais. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. O diabo, ele está querendo que todos fiquemos parados. Ele está querendo ver o povo de Deus acovardado. Ele está querendo assustar. Porém, que você seja essa pessoa que vai se levantar e lutar contra esse mal em nome de Jesus. Que você seja essa pessoa que vai se levantar e dizer: eu vou vencer esse mal em nome de Jesus. Independente de qual seja, nós estamos aqui hoje
tratando somente de coronavírus, meus amados. Mas que você seja essa pessoa que diz, eu vou vencer, esse mal não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus. E preste atenção mais. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O grande erro do Filho de Deus é dar ouvidos à voz do inimigo. O grande erro do Filho de Deus é dar ouvidos àquilo que fisicamente se apresenta. Ainda que você esteja com o corpo doente, dolorido, ainda que você esteja muitas vezes vendo algum sintoma, meu irmão, se levante e vença em nome de Jesus. Parta para cima desse gigante e diga, não vai prevalecer, vai embora em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer que venhamos obedecer a sua palavra. O Senhor quer nos socorrer, mas quem é que o nosso Deus vai nos socorrer? Vai lá em Lucas capítulo 10. Quem é que Deus vai socorrer nesse momento, meu amado? Se você quer ver o socorro de Deus, verifique se você está colocando a palavra de Deus em ação. Verifique se você está indo para cima desse gigante. Porque as armas o Senhor já nos deu. As armas para vencer esse mal e qualquer mal que apareça na nossa vida, Ele já nos deu. Preste atenção, Lucas capítulo 10, versículo 19 diz, eis que vos dou poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor, Ele te deu poder. Não está falando de pé, está falando de poder. Nós só vamos vencer a palavra com poder, o inimigo com o poder de Deus. Não com o físico natural. Porque, pastor, poder pisa? Jesus está dizendo que pisa. Isso significa humilha. Enquanto você não se levantar espiritualmente, orar, se consagrar e ter esse ânimo de dizer, eu vou vencer, eu sou povo de Deus, o Senhor vai me guardar, você não vai vencer não, meu irmão. Lembre-se do povo de Israel. O povo de Israel, quando estava para sair do Egito, e veio todas aquelas pragas, todas, eram 10 pragas. Nenhuma daquelas pragas tocou no povo de Deus. Mas pastor, tem cristão morrendo com o coronavírus. Tem mesmo. Pastor, tem cristão que está morrendo. Será que a pessoa está no pecado? Cabe a Deus decidir. Eu creio que não. Porque a morte vai chegar para todos. Porém, qual é o seu espírito? Olhe para você agora. Se você morrer hoje, vai ser um guerreiro de Deus ou vai ser um acovardado? O povo de Deus, ele viu todas aquelas pragas e nenhuma chegou até ele. Nenhuma chegou até ele. Isso mostra que Satanás, ele está atuando de uma maneira muito pesada contra a igreja. Porém, nós não podemos nos esquecer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, independente da força que você tenha visto, que esse gigante tenha te mostrado, independente da capacidade de guerra dele, independente do armamento dele, como tinha esse gigante aqui, você deve lembrar-se que você tem poder para repreender esse mal. Aquele povo se acovardou, o rei temeu, todo mundo ficou assustado. Só que Deus, ele já tinha preparado alguém que ia vencer essa batalha. Meu amado, o Senhor já preparou alguém para vencer. E esse alguém é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa se levantar. A igreja de Cristo precisa dizer, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero ler aqui com você, a partir do versículo 32, quando Davi, ele se dispôs a pelejar contra o Golias. Dá uma olhada aqui. Versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. O mundo, as pessoas naturais que não creem, não, pelo amor de Deus, ai, Jesus, ficam com medo. Só que se você é de Deus, meu irmão, você vai se lembrar. Você vai guardar essa palavra no seu coração. O Senhor me deu poder. Então, seja você, sua família, alguém que você vê na rua, alguém que você sabe que está doente, você deve, como cristão, se levantar e usar esse poder em favor do seu próximo. Você deve, como cristão, se levantar e dizer: peraí, Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus. Porque muita gente hoje fala: não, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a gente vai para a igreja e canta: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Só que na hora da batalha a gente não quer ter o coração. Na hora da batalha a gente se assusta. Não, não é hora de se assustar, é hora de se levantar. Aqui o Saul tentou colocar medo. Não, você não pode, homem amado. Eu digo que você pode. Que se você se levantar contra qualquer problema que você tenha enfrentado, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu não vou ser um Saul para dizer que, ó, meu irmão, fica com medo aí, tenha muito... Não, tenha os seus cuidados necessários, porém não deixe o medo entrar no seu coração. Dá uma olhada aqui, diz assim, ó, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso e a tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Alguém que já tinha experiências com Deus. Se você nunca teve experiência com Deus, é hora de ter. Pastor, eu nunca orei e alguém foi curado. Pois agora é hora de orar. Pastor, eu nunca vi a mão de Deus operar de tal maneira. Agora é hora de você se levantar e dizer: eu vou ver a mão de Deus operar na minha vida, na vida do meu familiar, na vida do meu vizinho, em nome de Jesus. Está na hora da igreja de Cristo se levantar e dizer: basta de coronavírus em nome de Jesus. Basta desse mal em nome do Senhor Jesus. Se levanta, meu irmão. Se levanta, porque Deus, ele te deu poder, ele te deu capacidade para pisar serpentes e escorpiões. O Davi, ele entendeu: peraí, se eu não me levantar, a gente vai ter que servir esse homem aí. Se eu não me levantar, a gente vai ser escravo dos filisteus. Dá uma olhada lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Está lá no Novo Testamento. Romanos 6, versículo, diz aqui no 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se eu desobedecer a palavra, se eu não me curvar diante da palavra e não me levantar, eu vou acabar sendo servo do mal. Eu vou acabar sendo servo desse vírus. Eu vou acabar sendo servo dos problemas financeiros, conjugais, não sei. O grande problema, meus amados, é que estamos obedecendo às diretrizes materiais demais. E estamos nos esquecendo dos mandamentos do Senhor. Por isso é momento de se levantar e vencer em nome do Senhor Jesus. É momento da igreja se colocar de pé contra esse mal e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. E foi isso que Davi fez. Volta lá. E diz aqui, ó. Disse mais Davi, versículo 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Davi sabia. Deus, ele nunca falhou comigo. Ele não vai falhar agora. Deus, ele não vai falhar, meu amado. Confia no Senhor de todo o seu coração. O grande problema nosso é que a gente se esquece que Deus já nos deu vitórias tão grandes. Deus já deu tanta coisa grande para a sua igreja. Meus amados, levanta a cabeça. Você é de Jesus. Para de ser bobo e ficar dentro de casa só assistindo Netflix.
Pare de ser bobo e ficar dentro de casa somente pensando aí, assistindo o Jornal Nacional. Pare de ficar somente perdendo tempo com as coisas que vão infundir medo na sua vida. E se levante hoje para dizer: eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça dos seus compromissos. Não se esqueça dos compromissos de um cristão que é ler a Bíblia. Dos compromissos de um cristão que é se consagrar. Dos compromissos de um cristão que é não deixar o espírito do mundo entrar dentro dele. Davi, ele tinha experiências com Deus, ele tinha essa certeza: Deus já me deu vitórias maiores. Apesar de eu ser um menino, eu venci um leão. Apesar de eu ser um menino, eu venci um urso. Deus é comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sei há quanto tempo você começou a crer de verdade, mas se você crer de verdade, Deus te dará a vitória. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Por isso, se levante para orar, se levante para vigiar. A Bíblia diz porque a gente deve orar e vigiar. Ou seja, a gente às vezes está orando, a gente está até buscando, mas é de maneira qualquer. Na hora de fazer uma oração durante a madrugada, a gente não se levanta. Na hora de ler a Bíblia, a gente não se levanta. Não basta só orar, meu irmão. A gente tem que se separar para Deus e viver na presença do Pai. Porque somente assim o poder dele estará disponível para nos dar a vitória em nome de Jesus. Davi, ele tinha experiência. Peraí, Deus já me deu tanta vitória. Não é esse homem aí que vai me dar a vitória, não. Não é esse homem que vai me pôr medo, não. Esse homem vai embora, eu vou vencer ele em nome de Jesus. E olha aqui, e diz aqui: assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. É hora de se chegar contra esse mal. É hora de dizer: aqui não, demônio. Você vai embora em nome de Jesus. É hora de ir para a batalha. É hora da igreja se levantar e parar de se acovardar. É hora de você se preparar e dizer: eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Meu amado, não podemos ter um espírito diferente do espírito de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Tenha o Espírito de Deus em sua vida e você vencerá. Nós já sabemos o final dessa história. Davi venceu aquele gigante. O que é que você vai fazer com esse gigante? O que é que você vai fazer com esse problema que se apresentou no seu casamento? Você vai ficar aí com medo, chorando, ou você vai se levantar e repreender esse mal? Ou você vai se levantar e colocar esse demônio para correr? Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar, mas eu quero orar sério. Eu não quero aquela oração água com açúcar. Eu quero que você se levante, meu amado, e se lembre que você é povo de Deus. Se você estava aí se perdendo, se você estava aí se afastando, se você estava perdendo o temor, já fez até o que não deveria ir, é hora de você se levantar e dizer: não, demônio, eu não te aceito na minha vida, vai embora em nome de Jesus. Independente do pecado que você cometeu, hoje o Senhor, ele te oferece o perdão. Independente de quão longe você tenha ido, você que já tinha se afastado da igreja, já não ia na igreja há muito tempo, você que já foi até obreiro, está na hora de você se levantar e dizer: eu vou vencer, eu vou servir ao meu Deus em nome de Jesus. Quanto tempo você está longe da casa do Pai? Eu quero orar agora. E é hora de você voltar para a presença de Deus para vencer as batalhas em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo,
Israel, meu Pai, estava acovardado. Mas o Senhor, meu Pai, que é um Deus de guerra, o Senhor que é o Deus que Davi conhecia como o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Senhor preparou a Davi para vencer o Golias. Pai, em nome de Jesus eu te peço, levanta essa pessoa hoje, porque eu não aceito, meu Deus, que ela esteja curvada diante de um pecado. Eu não aceito que ela esteja curvada diante de pensamentos imorais. Eu não aceito que ela esteja curvada diante de um medo, diante de uma preguiça, diante de um desânimo. Eu não aceito que essa carnalidade do inferno tenha entrado, que essa pessoa acha que todo mundo está errado, só ela que está certa. Eu digo, sai, demônio, espírito da preguiça, espírito do desânimo espiritual, do medo, o medo que entrou na vida dessa pessoa. Ela está trancada dentro de casa, eu te amarro, vai embora em nome de Jesus. Toda obra do diabo, toda amarração do inferno, o demônio que se levantou, que disse que vai roubar, matar e destruir, pega o teu mal, bate em retirada e vai embora. Todo espírito de sofrimento, demônio que entrou na vida dessa pessoa e ela já está com coronavírus, eu te amarro, demônio, sai daí agora em nome de Jesus. Toda obra do inferno seja quebrada, seja destruída, seja agora amarrada e lançada no fogo do inferno em nome de Jesus. Meu Pai, que haja agora um levantar, meu Pai. Que essa pessoa reconheça que ela serve ao Senhor. Que ela reconheça, meu Pai, que a vida dela pertence ao Senhor. Meu irmão, se você pecou, peça perdão agora. Porque nesse momento o Espírito Santo está te consolando. E o Senhor está te perdoando agora. O Senhor está agora te lavando. O Senhor está agora te dizendo, é hora de se levantar e ir para a batalha. É hora de se levantar agora e vencer em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E amém. Meu amado, nesses dias eu peço que você esteja orando, ore pela nossa igreja, ore pela liderança da igreja, ore pela sua vida, vigie e tenha certeza que Deus ele é contigo. Eu peço que você vai se preparando. Estaremos voltando com toda a nossa força, buscando louvar e glorificar o nosso Senhor. A igreja ela nunca perdeu a força, porém agora é momento da gente se unir, é momento agora da gente se colocar de pé e dizer, eu vou vencer, independente do problema, Deus já me deu a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém.